Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nossa vida aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Tudo que estiver ligado a nós está nas mãos de Deus. Pedimos a bênção do Senhor, pedimos o favor do Senhor, e que o Senhor remova do nosso caminho tudo aquilo que não vem dele, que o Senhor tire do nosso caminho, das nossas mãos, o que não vem dele, e que venha tempos de paz, de prosperidade, de vitória, de milagres na nossa vida e na nossa família. Também oramos para que a paz de Deus encha o nosso coração. A paz de Deus esteja dentro da nossa casa. A paz de Deus habite ricamente no coração dos nossos filhos e no nosso cônjuge. No nome de Jesus Cristo. E quebramos agora, Pai, todo tipo de influência de Satanás. Quebramos dardos malignos, quebramos palavras malditas contra nós e declaramos: maior é o Senhor na nossa vida. Quebramos o poder da inveja, das orações contrárias, de todo maldizer, de toda murmuração envolvendo a nós ou aquilo que estiver ligado a nós, e pedimos a tua bênção, Senhor. Também oramos no nome de Jesus Cristo, para que o Senhor acampe teus anjos, como está escrito na tua palavra. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a tua proteção. A proteção sobre os nossos filhos, a proteção sobre aquilo que está nas nossas mãos. Pedimos o teu milagre e que as coisas fluam. Pedimos que o fluir do Espírito, as bênçãos do Senhor encham a nossa vida no nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder, toque-os com o teu favor, Pai, em o nome de Jesus Cristo, e livra-nos do laço do passarinheiro, da obra do caçador, da obra de maldade, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que o Senhor derrame graça sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra hoje para você, em Jeremias 29:11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. O povo de Israel estava cativo na Babilônia. Nabucodonosor os oprimia. E a Bíblia diz que o Senhor disse a eles que iria prosperá-los lá. Por isso que o Senhor disse: façam casas, construam. Nós precisamos prosperar aonde Deus nos planta. Não importa se é no deserto ou se é no lugar mais fértil que tem aqui nessa terra. Nossa mentalidade deve ser uma mentalidade: aqui eu vou prosperar, aqui eu vou crescer, aqui Deus vai me abençoar, aqui as coisas vão acontecer na minha vida. Eu aprendi que não existe limites para Deus nos abençoar. E quando você está na direção de Deus, Deus te abençoa, as bênçãos te encontram, as conexões surgem, o sobrenatural de Deus é liberado. É por isso que é tão importante nós estarmos alinhados com uma palavra de Deus. E essa palavra que eu vou compartilhar com você hoje é para você saber que Deus pode te abençoar onde você está. Se Ele não deu para você uma direção de você se mudar, se Ele não deu para você uma direção, nova, o Senhor está dizendo que quer abençoar você aonde você está. Aonde você está, Ele vai te abençoar. Enquanto você espera que as coisas mudem, você não deve colocar seus sonhos em espera. Ou seja, enquanto eu estou aguardando que as coisas mudem, eu estou trabalhando no meu sonho. Eu estou trabalhando em algo grande. Não sei o que vai acontecer, mas confio no Senhor e estou trabalhando para que o meu sonho ele possa se realizar. Eu acredito nisso. Você tem que acreditar no propósito de Deus na tua vida.
que Deus vai te abençoar cada vez mais e mais. Mas enquanto as coisas não mudam, trabalhe pelo seu sonho. As pessoas ficam aguardando. E muitas vezes a bênção de Deus na nossa vida está no nosso caminho. Eu vou repetir. Muitas vezes a bênção de Deus está no nosso caminho. É você indo que Deus vai te abençoar. Então, as coisas não estão mudando. Eu estou esperando Deus mudar, mas estou trabalhando no meu sonho. Estou trabalhando no meu projeto. Você entende? Esse entendimento nós precisamos. Deus quer prosperar você na dificuldade. Quer mostrar o seu favor mesmo na fome. Quando eu olho para a vida de Elias, me inspira. Porque mesmo diante de uma situação de muitos agravantes, de crise política, de uma crise nacional, não tinha abundância de água, porque fazia muito tempo que não chovia e consequentemente, sabe, isso é um efeito dominó, porque se não chove, não tem planta, e se não tem planta, não tem o que comer. Então, a gente tem que entender que Elias, mesmo em meio à fome, Deus o sustentou. Ele prosperou. Deus derramou da sua graça e do seu favor sobre a vida dele. E quando nós olhamos para o povo de Israel que estava cativo na Babilônia, Deus os abençoou. Deus os abençoou e disse a eles que eles precisavam construir mesmo ali naquele cativeiro. Aonde você estiver, você tem que construir alguma coisa. Aonde você estiver, você tem que realizar alguma coisa. Deus quer nos prosperar. Deus não precisa te tirar do problema. Ele pode fazer você florescer no problema. A gente não entende isso, mas você pode crescer e prosperar muito mais em meio à dificuldade do que se você estivesse fora dela. Porque há coisas que, sabe, elas não mudam. Tem coisas que elas não mudam da noite para o dia. Mas enquanto elas não mudam, eu estou trabalhando em algo. Eu preciso estar prosperando e preciso estar crescendo. Nós sabemos que se ficarmos dependentes, sabe, das promessas de que o amanhã vai ser melhor, das promessas de que, sabe, vai vir uma reviravolta e todo mundo vai ficar bem. Se você ficar nisso, você nunca vai prosperar. Você precisa começar a trabalhar agora. E essa é a palavra de Deus para a sua vida. Você tem que prosperar aonde você está. Então, pode estar no meio do problema aí, Deus quer te abençoar. No meio dessa adversidade, dessa solidão, dessa depressão, Deus quer te abençoar aí no meio disso. Por isso, trabalhe pelo seu sonho, trabalhe pelo seu projeto. O que você está fazendo enquanto a situação não está mudando, determinará se você prospera onde está plantado ou se apenas você vai suportar. Porque algumas pessoas, tudo que elas estão fazendo é suportando os males da vida. Então elas suportam a crise e elas esperam que aquilo passe. Não, você não tem que esperar que aquilo passe apenas. Você precisa trabalhar em algo, você precisa, aonde você está, você precisa avançar. Aonde você está, você precisa florescer. Então, você tem que pedir a Deus estratégias para vencer no meio do vale. Senhor, como é que se vence aqui no vale? Como é que se prospera aqui no vale? Nesse momento difícil. Deus não precisa te tirar do problema. Por quê? Porque no meio do problema, Ele pode te honrar de uma maneira que você nunca experimentou na vida. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que em momentos de crise, de problema, Deus usou homens para prosperarem e para romperem. E quando você olha para a história, por exemplo, de Gideão, eles estavam em meio a uma grande crise, estavam sendo saqueados, estavam numa situação difícil, a tal ponto de Gideão estar malhando trigo no lagar. Os inimigos vinham, roubavam tudo que eles tinham
e essa era a dificuldade constante. Mas em meio a tudo isso, Deus estava levantando Gideão para prosperar e para romper em meio àquela crise. Deus vai fazer isso com você. Não importa o lugar que você está, se é uma cidadezinha pequena, se é uma cidadezinha grande, se você está num país rico ou se você está num país pobre, aonde você estiver, Deus quer te abençoar. Eu não sei para quem que é essa palavra, mas o Senhor está falando com alguém que está me ouvindo. O rei Nabucodonosor tinha acabado de tirar os israelitas de Jerusalém como cativos e os enviou para a Babilônia. Ele disse: eu vou prosperar você aonde você estiver plantado. Deus disse isso para o povo que estava lá. E o Senhor disse: vou te mostrar o meu favor enquanto você estiver aí. É por isso desse texto de Jeremias. O Senhor disse: eu tenho planos de fazer vocês prosperar e não planos de fazer você sofrer. Olha o que Deus estava dizendo para eles na situação que eles se encontravam. Na situação que eles se encontravam, Deus estava dizendo exatamente isso para eles. Que Deus iria prosperá-los ali naquele lugar. Então, seja proativo, procure oportunidades, brilhe no trabalho, seja uma bênção aonde quer que você vá. Eu não me importo, sabe, de servir a Deus no shopping, ou no aeroporto, ou na minha casa, aonde Deus me colocar, eu vou falar de Jesus, aonde Deus me colocar, eu vou prosperar, porque essa é a palavra que eu tenho sobre a minha vida. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, ali Deus vai abençoar, ali coisas vão acontecer, vai haver mudanças, e você tem que crer que essa palavra também é para você. Se você anda em princípios, essa palavra também está sobre a tua vida. É por isso que é tão importante Provérbios capítulo 3, quando a Bíblia diz: honra ao Senhor. Honra ao Senhor com os teus bens, com os teus primeiros frutos. E a Bíblia diz: e se encherão os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. A honra é um código de acesso. É um código para você. Quando você consegue acessar através da honra, você tem acesso a um sobrenatural de Deus sobre a tua vida, que vai trazer provisão mesmo em meio às dificuldades. Ou seja, essa palavra ela é tão poderosa que independe da circunstância, independe, sabe, do que você está vivendo, independe do seu problema, Deus vai te honrar ali, Deus vai te abençoar ali. Essa é uma palavra profética. Olha que tremendo, é uma palavra profética de cumprimento, de direcionamento, de bênção. Por isso, Deus estava dizendo para eles: eu não vou virar isso imediatamente. Você vai ficar aqui por um tempo, mas enquanto estiver aqui, você não precisa viver derrotado. Você não precisa desistir dos seus sonhos. Nós sabemos que o povo de Israel ficou ali várias décadas na Babilônia. Ou seja, e Deus estava dizendo para eles: vocês vão ficar aí por mais um tempo, mas eu não quero que vocês se sintam derrotados. Vocês vão plantar e vão colher. Vocês vão construir casas aqui, porque eu vou abençoar vocês aqui nesse lugar. Olha, isso é tremendo. Essa é uma palavra de Deus para a nossa vida. Deus nos abençoa até em lugares difíceis. E se você disser assim: puxa, mas está tão difícil para mim aqui onde eu estou. De repente eu estou falando com uma pessoa, sabe, que ela diz assim: está tão difícil aqui onde eu estou. E Deus manda dizer para você: não importa a dificuldade, eu tenho estratégia para você, eu tenho provisão, eu posso mandar as pessoas certas para você. Você vai ter que parar de se ver como um derrotado e ver que eu tenho planos dele prosperar. Agora, sabe qual que é o segredo dessa palavra que a gente não se dá conta? A gente pensa: puxa, Deus vai me prosperar, mas a Bíblia fala de planos de prosperar. Você tem que descobrir os planos de Deus para a tua vida. Olha o segredo aí. Para você acessar a prosperidade, você vai ter que descobrir os planos de Deus. E os planos de Deus precisam ser ouvidos, discernidos, entendidos dentro de você. O que Deus quer? Aonde Deus vai me abençoar? Você está entendendo? Olha o que o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está falando algo muito poderoso aqui.
Para Ele te prosperar, para Ele te abençoar, você vai ter que conhecer os planos de Deus para a tua vida. Qual é o plano de Deus? Qual que é a direção de Deus? O que que Deus está direcionando? O que que Deus está mostrando? Está aqui a chave. Essa é a chave de Deus para você. Essa é a chave de Deus para você. Por isso, busque discernimento espiritual, busque, entender o que Deus está falando e você verá o quanto o Senhor irá liberar sobre a tua vida e sobre a tua casa, no nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração e eu quero lembrar você que José prosperou em qualquer lugar que ele esteve. Em qualquer lugar que ele esteve, ele prosperou. Aonde ele pisava, ele prosperava. Então ele pisou na casa de Potifar, ele prosperou. Ele pisou na prisão, ele prosperou. E quando ele chegou na presença do faraó, no palácio do faraó, ele prosperou lá também. Porque aonde você colocar, quando você anda por princípios e você conhece o plano de Deus para a sua vida, é por isso que eu digo para as pessoas, você tem que aprender a ouvir a Deus, para conhecer os planos que Deus tem para a sua vida. Se você não conhecer os planos que Deus tem para a sua vida, como que você vai prosperar? Você tem que discernir a voz de Deus. O que Deus quer para mim, para esse tempo? Certo? O que Deus quer para mim, para esse tempo? Qual que é o plano de Deus aqui para essa empresa? Qual que é o plano de Deus aqui para mim nessa cidade? Você tem que discernir os planos de Deus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Quero declarar esse Salmo tanto de defesa quanto de ataque. Eu também quero lhe convidar. Domingo agora nós vamos ter um grande culto na nossa igreja em São Paulo. Eu estarei ministrando em São Paulo, em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Eu convido você a estar junto conosco. Estarei na igreja esse domingo às 9 da manhã. E eu vou falar sobre sabedoria no reino de Deus. Você vai receber muito dessa palavra. Amém? Você vai receber discernimento, a sabedoria que é necessária dentro do reino. Tenho certeza que você vai ser abençoado. Amém? E também nós teremos um seminário de batalha espiritual. E nesse seminário nós estamos crendo que grandes coisas vão acontecer. Ele vai ser exclusivo para quem é aluno da academia aqui no Global. E como eu tenho dito, se você quer experimentar a academia, ficar um mês nem que seja nela, fique um mês, certo? Você vai amar tanto que você vai querer permanecer na academia. Você pode vir aqui no link que está na descrição, certo? Está aqui a academia aqui no Global e ir direto no meu site www.vinicius7.com.br. Vai ser dia 19 e 20 agora de maio. Não perca essa oportunidade. E eu também quero agradecer a todos os nossos parceiros que têm nos ajudado na nobre missão de pregar o Evangelho do Senhor Jesus, de orar pelas pessoas na televisão. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério ou ser um intercessor, vá no nosso site e saiba como. Ou entre em contato com a minha equipe. Ali no meu site tem os telefones para você entrar em contato. E que Deus abençoe a tua vida ricamente e poderosamente. Muito bem, Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar
Mas antes disso, eu quero dar um testemunho para a glória de Deus da Maria. Ela escreveu assim: a paz do Senhor Jesus. Já faz alguns anos que encontrei o Senhor no YouTube e desde então eu tenho orado firme todos os dias às 6 e às 18 horas. Agora quero contar uma grande bênção. Em janeiro eu fiz uma ultrassonografia e apareceu um nódulo na mama direita. Mostrei para a médica e ela pediu para repetir o exame em 3 meses. Continuei orando e o Senhor profetizou curas e nódulos. Tomei posse da minha cura. Ontem fiz um novo exame e o nódulo não estava mais lá. Glorifiquei a Deus ainda na sala de exames e o médico respondeu: amém. Fiquei tão feliz que saí da clínica contando um milagre para as pessoas na rua. Tudo para a glória de Deus, toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor. Deus é fiel. Amém? E eu quero pedir a você que está aí junto conosco, que você pegue o link dessa oração e compartilhe agora com 7 pessoas. Mande nos grupos, compartilhe nas redes sociais. E se você perdeu a minha live das 9 horas da manhã, assista. Eu trouxe um recado, sabe, muito poderoso, com muita instrução divina. Se você puder assistir, assista. Você sabe que, assim como existe o clínico geral, existe os especialistas. Eu acredito que Deus, Ele tem me dado muita graça para ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. E é uma coisa que eu me movo nessa palavra. Então, eu compartilho com você esses ensinos porque eu sei que vão fazer a diferença na sua vida. Eu ensino pessoas do mundo inteiro a ouvir a Deus. Eu gostaria muito que você aprendesse. Amém? Deixa eu orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu abençoo a vida dessa pessoa, sua casa, a sua família, que tudo aquilo que for amarra espiritual na vida dessa pessoa seja cortada agora. Eu oro em nome de Jesus para que as amarras espirituais sejam cortadas, o laço do inimigo seja desfeito, que seja quebrado todo tipo de influência do mal na vida dessa pessoa e que ela venha receber do teu toque, Espírito Santo. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo. Toque-os com o teu favor, no nome de Jesus Cristo. Que todo fardo, todo jugo pesado que essa pessoa carrega, Senhor, renda-se agora a Jesus. Que fique aos pés da cruz os nossos problemas, nossa ansiedade, nossos desafios, aquilo que não conseguimos resolver ainda. E pedimos o teu milagre, ó Deus. Pedimos a intervenção do Senhor sobre a vida dessa pessoa, sobre a sua casa e sobre tudo que estiver ligado a ela. Dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Que seja quebrado a maldade, que seja quebrado aquilo que vem contra a vida dessa pessoa. Que toda incursão espiritual, tudo aquilo que está em trâmite no mundo espiritual contra essa pessoa, seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. O Senhor transforma realidades, o Senhor tem planos de fazer prosperar essa vida. O Senhor pode mudar a história dessa pessoa, o Senhor pode mudar a história da casa dela, o Senhor pode reverter os problemas dentro dessa empresa, dentro dessa casa, e nós pedimos restauração, a intervenção divina tocando na vida dessa pessoa agora. Toque-os com o teu poder, Jesus, toque-os com a tua graça, que o teu favor cerque essa família. Que o teu favor cerque essa casa, no nome de Jesus. Eu oro por pessoas que estão acorrentadas espiritualmente, para que seja quebrado todas as correntes espirituais, todo o laço do inimigo, tudo aquilo que perturba, tudo aquilo que gera confusão, tudo aquilo que ataca a mente. Senhor, eu dou uma ordem a toda seta e dardo do inimigo seja quebrado e despedaçado na unção de Deus agora, no nome de Jesus Cristo. A unção que despedaça o jugo, a unção que quebra correntes, que essa unção toque na vida dessa pessoa agora. Jesus, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, e todo aquele que está doente, que seja restaurado agora, no nome de Jesus, que haja cura total do alto da cabeça à planta dos pés. Eu declaro cura, eu declaro milagre, eu declaro a bênção do Senhor agora, tocando no corpo físico dessa pessoa, no nome de Jesus. Senhor, dá vitória. Senhor, dá vitória agora a essa pessoa, no nome de Jesus. Eu também oro, Senhor, para que aonde ela estiver, ela possa florescer. Eu oro em nome de Jesus, liberando essa palavra, onde ela está, que ela possa florescer. Toda pessoa que está com dor de cabeça,
Toda pessoa que está com peso nos ombros, com tensão sobre seus ombros, seus ossos, seja curada agora, no nome de Jesus Cristo. Que haja cura total e completa. E toda pessoa que está com um problema complexo para ser resolvido, um problema que está amarrado, que as coisas não estão andando, eu oro agora para que toda amarra seja desfeita e tudo aquilo que está difícil, que o Senhor entre com solução, com milagre, com intervenção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Tome posse dessa palavra, dessa oração, compartilhe com 7 pessoas e que Deus te abençoe poderosamente. Amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estamos juntos aqui no Propósito. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos tudo na nossa vida aos pés de Jesus, tudo na nossa vida aos pés da cruz. Nos rendemos a Jesus e pedimos a Deus, afasta do nosso caminho tudo aquilo que vem para tentar nos impedir, que toda obra maligna, inveja, maldade, atrapalho, confusões, intrigas, rixas, desde já, nós quebramos o poder disso tudo e declaramos que estamos revestidos do poder do alto, estamos cheios da presença de Deus e dizemos: diabo, tu não tens poder sobre a nossa vida e nem sobre a nossa casa. Estamos nas mãos do Senhor, totalmente guardados por Ele, e declaramos que nenhum laço do passarinheiro, nenhuma armadilha, nenhuma arma forjada prosperará contra nós ou contra a nossa casa. Declaramos em nome de Jesus que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, todo mal não prospere no caminho dessa pessoa. Senhor, dá vitória para ela, dá vitória para sua casa, dá vitória para sua família. Nós oramos no nome bendito de Jesus e pedimos provisão, Senhor, pedimos cura, pedimos milagres, pedimos intervenção. Cada pessoa que está entrando nessa oração agora, que está clamando por alguém, está pedindo por um familiar, está pedindo por alguém que está numa UTI, entubado, que nesse momento o poder de Deus toque na vida dessa pessoa. Assim como Jesus liberou uma palavra sobre o filho do centurião, que dessa mesma maneira, Senhor, nós liberamos uma palavra de cura, aquele que está doente, que seja curado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres, Jesus Cristo salva, nele está a nossa fé. E que caia por terra toda a fortaleza espiritual, que todo combate do inimigo contra a tua alma, contra a tua vida, cesse, que o Senhor renove tuas forças, que o Senhor te dê um ânimo novo, que a graça do Altíssimo cerque a tua vida totalmente e completamente, no nome de Jesus. Amém? Você recebe essa oração e essa palavra? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero hoje falar sobre 5 sinais importantes de que você está no norte certo. Porque tem norte que não é certo. Mas quando você está no norte certo, no norte de Deus, as coisas dão certo, as coisas funcionam. A Bíblia nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. E a gente pensa da seguinte maneira: Deus vai abençoar a minha vida, não importa o jeito que eu andar. Não é o que está escrito nessa palavra. Porque quando a Bíblia fala de que todas as coisas cooperam para o bem, está falando não dos seus erros, está falando de coisas externas. Todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas que estão ao meu redor, todas as circunstâncias, aí sim, isso sim, coopera para o meu bem. Mas Deus, aí você pergunta, mas Deus pode usar um erro para me abençoar? Eu acredito da seguinte maneira: se esse erro foi involuntário, sim. Agora,
Se foi algo intencional, se foi algo calculado, daí não. Então nós temos que ter a maturidade certa para entender isso. E quando nós estamos no norte certo, estamos na direção de Deus, algumas coisas são sinalizadoras que estamos no caminho certo e que estamos acertando o alvo. E a primeira delas é profunda sensação de paz. Profunda sensação de paz. Mesmo que você esteja em meio a tumultos, você está em paz. Você está no meio de mudanças, você está em paz. Você está sendo perseguido, você está em paz. As coisas estão dando errado, mas você está em paz. Isso significa que você está no caminho certo. Quando que você não está no caminho certo? Quando você não tem paz. Quando você não tem paz. Quando você perde completamente a paz. Porque duas coisas podem estar acontecendo. Ou você não está aceitando uma direção de Deus para a sua vida, ou você está num caminho errado, numa direção errada. Então, ter esse discernimento é muito importante para as nossas vidas. A segunda coisa é mensagens e padrões repetidos. Mensagens e padrões repetidos. Como assim mensagens e padrões repetidos? Bem, eu tive uma semana atrás, onde eu tive uma sequência de confirmações, sinais de Deus, pessoas que Deus usou, situações que aconteceram, e todas elas apontaram para o mesmo caminho, todas elas, e quanto mais eu tentava sair daquilo, mais Deus direcionava. Então, quando alguns padrões começam a se repetir, você pode ter certeza que Deus está falando com você. Eu me lembro que quando Deus me chamou para o ministério profético, por 3 noites consecutivas, eu tive o sonho com o mesmo versículo da palavra de Deus. Na verdade, tive 2 sonhos com esse versículo e um terceiro não foi um sonho, eu acordei declarando esse versículo. Então, as 3 vezes, Deus estava sinalizando algo para mim. Então, quando padrões se repetem, você tem que parar para entender. Certo? Escreve isso aqui nos comentários. Tenho que parar para entender, para discernir o que Deus está querendo falar. Quando nós temos esse discernimento espiritual na nossa vida, as coisas começam a se abrir. As coisas começam, a ter a mente muda, a mentalidade muda, e isso é importante. Terceiro, tudo se alinha para o seu bem. Deus nunca te tira de um lugar para te levar para um lugar pior, certo? A Bíblia diz que nós vamos de glória em glória. Nosso crescimento é de glória em glória. Isso significa que, tem coisas que pode até parecer para você que você está retrocedendo. Mas ao contrário disso, tudo está se alinhando para isso. Então, existe um propósito por trás. E você tem que compreender, as coisas começam a encaixar. Então, você se vira para cá, aqui dá certo, você se vira para ali dá certo também, está se alinhando. Isso é um sinal de Deus, que eu estou no norte certo. Eu não estou dizendo que você não vai ter lutas, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que apesar das lutas, apesar das dificuldades, as coisas vão se encaixar e Deus vai te surpreender nesse caminho. Amém? Essa é uma boa palavra para a sua vida. Quarto, oportunidades e portas começam a se abrir. Um dos sinais de que você está caminhando no norte certo é que Deus, Ele abre portas para você que antes não tinha aberto. Ou seja, coisas inéditas de Deus começam a acontecer na tua vida. Coisas inéditas de Deus começam a acontecer na sua vida. E você começa, a ver as coisas de uma outra maneira.
Porque Deus vai trazendo oportunidades, Ele vai abrindo portas, Ele vai lhe dando opções, Ele vai lhe colocando em lugares que você antes não havia entrado, tudo porque você está obediente ao norte certo. Isso acontece comigo, isso acontece com você, isso acontece com cada pessoa que obedece a Deus. E se você está no norte certo de Deus para a sua vida, as oportunidades virão. As grandes coisas, o inédito de Deus virá. Nós temos que orar por esse inédito de Deus. Nós temos que orar, sabe, para que Deus ele surpreenda nós, para que Deus ele se mova na nossa vida e traga essas boas notícias, essas coisas novas. Você tem que orar por coisas novas de Deus, porque se a sua vida está numa mesmice, ou seja, as mesmas coisas que se repetem ano após ano, você não tem nenhum crescimento, você não tem nenhum avanço, tem alguma coisa errada, porque quando caminhamos na direção de Deus, inevitavelmente, preste atenção nisso, inevitavelmente as coisas começam a acontecer e se mover em nosso favor. E a quinta coisa que eu queria compartilhar com você, você tem um profundo senso de propósito. Então não é os teus desejos que estão mandando, é o teu senso de propósito. Deus tem algo para mim nisso. Deus tem algo para mim, eu sou muito disso, sabe? Se eu não vejo propósito numa coisa, não me inspira. Eu não sei se foi o treinamento que Deus me deu, mas se eu não sinto propósito, não me inspira. Se eu não sinto, sabe, que aquilo tem um propósito, se eu não sinto que aquilo tem um valor considerável para a minha vida e para o meu propósito, não me inspira. Pode ser a melhor coisa do mundo, não me inspira. Não me inspira. Não me inspira. Você sabe que eu fui convidado por uma das maiores igrejas do mundo atualmente para ajudá-los em algo. E eu não senti de Deus que eu deveria dar continuidade àquilo. Ia ser muito bom para mim, ia ser algo de grande expressão para mim. Mas sabe quando você não sente a direção de Deus naquilo? Sabe, aquilo não lhe inspira e eu estava com zero vontade, mesmo sendo algo que iria ser grande, porque é uma das maiores igrejas do mundo, eles devem ter talvez mais de 200 mil membros, eu não sei direito, mas é uma igreja muito grande. E eu entendi de Deus que eu não deveria, sabe, estar ali, eu não deveria participar e que Deus estava me movendo a outra coisa. Eu tive que pedir desculpa e me esquivar de algumas coisas porque não me senti inspirado para fazer aquilo. É que nem quando você quer escrever um livro. Você tem que ter inspiração. Você tem que ter inspiração. Você quer fazer uma obra de arte, você tem que ter inspiração. Sem inspiração não sai uma coisa boa. E a inspiração é algo de Deus em você. Então, quando você está inspirado para trabalhar, inspirado para começar algo novo, isso é senso de propósito. É senso que Deus tem um negócio contigo naquilo e que você precisa ir em frente, mesmo que haja muitos percalços, sabe, na estrada, você deve ficar firme e crer que Deus está com você. Eu deixo essa palavra ao teu coração, espero que essa palavra tenha ajudado você, em nome de Jesus. E eu quero pedir a você, compartilhe agora essa oração com amigos, com parentes, com pessoas próximas. Deus vai te abençoar tremendamente. Deus vai te abençoar tremendamente. Compartilhe agora. Nós vamos declarar o Salmo 91 e eu tenho 2 recados importantes. O primeiro é que esse domingo eu estarei em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Sábado agora já estou retornando para São Paulo, então domingo 9 da manhã nós vamos ter um grande culto e eu estarei ministrando. E o segundo convite é que dia 19 e 20 nós vamos ter um grande evento de libertação, um seminário de batalha espiritual.
Nesse seminário eu convidei nomes ilustres para estarem conosco. Você vai amar esse seminário, porque vai ser um abrir de olhos e um quebrar de amarras espirituais, porque nós vamos ter 6 sessões, então 3 em cada dia. Nas 6 sessões nós teremos oração de libertação. Quer participar da Academia Quino Global? Quer ser nosso aluno? Quer participar desse evento? Tem um link aqui na descrição, certo? academiaquinoglobal.com.br ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Tá bom? Você é nosso convidado. E hoje à noite tem aula dentro da academia, às 20 horas. Então você que é meu aluno, hoje às 20 horas tem aula dentro da academia. Tá bom? Salmos 91, quero declarar o Salmos 91. E se você não compartilhou ainda essa oração, compartilhe agora. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar agora pela sua vida, eu quero apresentar você, sua casa, sua família, seus negócios diante de Deus. Amém? Estamos firmes nesse propósito aqui, crendo que o nosso Deus é Deus de resposta. E quem não compartilhou, compartilha, deixa a tua curtida aqui nessa oração, porque assim você nos ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, pedimos a tua bênção agora e entregamos aos pés da cruz, aos pés de Jesus, a nossa vida. Entregamos as nossas preocupações, ansiedades, aquilo, Senhor, que não nos faz bem, nós entregamos a Ti. Perdoamos todos aqueles que têm nos ofendido, nos perseguido e de alguma forma se colocado contra nós. E declaramos, ó Deus, que maior é o Senhor, Tu és a nossa justiça. E eu sinto no meu espírito, Pai, que há muitas pessoas que vão assistir essa oração hoje e que o Senhor vai visitá-las com a justiça do Senhor. Elas serão visitadas pela justiça, a justiça de Deus. Por isso eu quero liberar uma palavra profética, a justiça de Deus entrando no teu caminho, a justiça de Deus entrando nesses papéis, a justiça de Deus entrando nessas portas. Onde foi roubada uma oportunidade que pertencia a você, que haja restituição, que haja restauração, que Deus traga para a tua vida tudo aquilo que foi perdido, que haja uma restauração, que haja uma restituição no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Nós oramos agora declarando que o Senhor fará coisas maiores na nossa vida e viveremos o extraordinário de Deus e nada impedirá o mover do Senhor. Eu oro agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda alergia, todo problema na coluna. Senhor, Tu és Deus de maravilhas. Há coisas, Pai, que só podem ser consertadas de forma humana ou de forma sobrenatural. E nós oramos agora para que o poder de Deus toque no corpo físico dessa pessoa, trazendo restauração completa no sangue, nos órgãos internos, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Nós declaramos agora que pelo poder de Jesus Cristo, toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo.
Nós declaramos a todo mal que tem atacado o corpo físico dessa pessoa, renda-se a Jesus Cristo. E oramos, Pai, para que a paz entre nessa família, a prosperidade entre, os bons negócios entre e que haja salvação dentro desse lar. Eu oro também para que essa família volte a conversar. Todo tipo de desentendimento, de xingamento, de brigas seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus e que entre unidade para dentro dessa casa, entre graça, entre favor, que haja reconciliação de pais e filhos e que haja reconciliação de marido e mulher também, no nome de Jesus. Oramos para que as brigas cessem nesse trabalho, oramos para que as perseguições cessem, oramos para que a inveja cesse, oramos para que todo tipo de ataque espiritual e até mesmo ataques na mente cessem no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E que venha tempos de grande refrigério e de cumprimento de promessa na tua vida, família, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero profetizar que o melhor de Deus vai chegar para você. Tudo que foi colocado aos pés de Jesus, com certeza vai ter resposta. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 horas da manhã, estarei aqui junto com vocês. E hoje, às 20 horas, tem aula dentro da academia aqui no Global a todos os meus alunos. Deus abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua vida e na tua casa. Até mais.